Nós temos jogo amanhã da Seleção Brasileira, jogo importante contra o Haiti, o Brasil que estreou com empate com o Marrocos, e amanhã enfrenta o Haiti buscando a primeira vitória nessa Copa do Mundo. Brasil amplamente favorito, né? Isso é fato. E inclusive a Seleção Brasileira realizou hoje o último trabalho antes desse jogo contra o Haiti, tá? Eles realizaram o trabalho em Nova Jersey e já viajaram para Filadélfia, inclusive chegou agora há pouco na Filadélfia, onde enfrenta amanhã o Haiti. Sabe quem não foi junto com o elenco? Quem? Neymar. Eita, mas a gente já esperava que isso poderia acontecer. Isso vai acontecer, na verdade, né? Perfeito. Tá vendo? Ó, a Mara tá ligada, Tô ligado, é. menino. Tô ali, ó, só vendo o Vitor e Exatamente, assistindo olha. os jogos. Ó, Neymar, né, como a gente já vinha debatendo aqui no programa Tô de Olho, há alguns dias já, Neymar não vai disputar esse jogo contra o Haiti, ele tá fora porque ele tá se recuperando ainda de uma Sim. lesão na panturrilha, essa lesão sofrida no dia 17 de maio no jogo do Santos contra o Coritiba, na Neoquímica Arena, último jogo do Neymar, em campo, e por isso ele não vai jogar contra o Haiti e também é dúvida contra a Escócia. Inclusive, a maior probabilidade hoje é de que o Neymar, de fato, não esteja no jogo também contra a Escócia. Porque a ideia da comissão técnica é utilizá-lo apenas nos jogos decisivos, Sim. né? No caso, na fase mata-mata. Então, ele não viajou com o elenco para se preparar. Ele tá, Mara, naquele estágio de que a gente chama no futebol de transição, que é ele não tá mais tratando a lesão em Sim. si, né? Não tá mais fazendo só aquele trabalho de academia, tratando da lesão, né? De fisioterapia, enfim. E só musculação. Mas também ele não tá fazendo trabalhos com bola com o restante do elenco. Então ele tá naquele período de transição, que ele trabalha no campo, Sim. né? Faz algumas atividades com o restante do elenco de preparação física, né, para ganhar condicionamento físico, mas ele ainda não tá fazendo os trabalhos com bola, trabalhos táticos, técnicos, junto com o restante do elenco. Tanto que ele retornou aos gramados ontem, no treino de ontem, e hoje também ele esteve ali nessa última atividade da seleção, mas foi só correndo ao redor do campo, né, fazendo aqueles primeiros trabalhos que é quando a imprensa tá podendo filmar, né, que são os 15 minutos, os 15 primeiros minutos de trabalho, mais corridinhas, né, que são trabalhos físicos com o preparador físico, né? Então ele tá nesse estágio, o período de transição. Por quê? Porque o Neymar, ele vem de um período longo de lesão, certo? E ele precisa ganhar condicionamento físico, porque não é simplesmente a lesão. Ele precisa também estar em condições físicas, claro, não vai estar como o restante do elenco, que já vai ter jogado 2 jogos e que já tá se preparando fisicamente desde o início desse início de preparação, desde o dia 17 de maio, né? Aliás, desde o dia 30 de maio, enfim, jogou o jogo contra o Panamá, o amistoso contra o Panamá, jogou contra o Egito, enfim. Ele não tá, por mais que ele não fique nesse nível ainda, nesse início de retorno dele, mas ele precisa estar o mais próximo possível para, quando solicitado, estar apto, né, a defender a seleção brasileira. Então, por isso que ele precisa ganhar esse condicionamento físico, e em 2 dias isso não ia acontecer. Por isso que ele não vai jogar contra o Haiti. Contra a Escócia também, muito provavelmente não vai acontecer, porque daqui a pouco já vai ser o jogo contra a Escócia. Semana que vem já vai ser o jogo contra a Escócia. Então, ele vai, de fato, estar apto na fase decisiva, na fase mata-mata. E isso, claro, tudo correndo bem com a seleção brasileira também, né? A gente conseguindo vencer amanhã o Haiti, vencendo também a Escócia, e aí vamos para a fase 16 avos, que já é a primeira fase mata-mata. É a fase nova dessa Copa do Mundo, uma das novidades da Copa do Mundo, né? Essa fase 16 avos, que é uma fase mata-mata, mas que ainda não é as oitavas de final. Antes, uma seleção para ser campeã precisava ganhar 7 jogos, né?
agora precisa ganhar 8 para ser campeão mundial. E aí, o Neymar, ele tá fora, tá? Então, Neymar fora. Ainda falando de Copa do Mundo, né? Saindo da seleção brasileira, mas falando de Copa do Mundo ainda, tivemos jogos hoje, já 2 jogos hoje. Tivemos a Tchequia, né? Que eu me recuso a falar Tchequia, eu tô me forçando a falar Tchequia. Sério, Thiago. Sério, Mara. Sério, ouvintes, eu tô me forçando, porque pra mim é República Tcheca. Como sempre foi. Também eu fiquei, Vitor. Eu fiquei, gente, Tchequia. Não me acostumo. Não me acostumo. Eu achei super estranho. Muito. Todo mundo acha estranho. Porque você acha estranho, o Mano à Tarde também acha estranho, Thiago acha... Porque assim, eu falei Tchequia, eu falando que tava me forçando, antes de eu falar com o Thiago já tava assim, ó. Balançando a cabeça positivamente. Isso não é República concordando. Tcheca. Enfim, a República Tcheca, né, agora conhecida como Tchequia, empatou com a África do Sul, embolou o Grupo A, né, o Grupo A que vai ter continuidade hoje com o jogo entre México e Coreia do Sul, 10 horas da noite, mas embolou esse grupo. Por quê? Porque agora nós temos México e Coreia do Sul com 3 pontos, República Tcheca e África do Sul com 1 ponto cada, e esse jogo, México e Coreia do Sul, ganha um caráter até mais decisivo. Por quê? Porque quem vencer já está classificado. Quem vencer está classificado. A outra seleção, que não vencer, ainda tem grande possibilidade. Sim. Mas vai para o último jogo com aquela emoção. Dentro desse cenário hoje, né, dos jogos, dando um pitacozinho, se não uma opinião, é a de que pro México a necessidade da vitória hoje é maior. Por quê? Porque no último jogo o México, por mais que jogue em casa, vai enfrentar a República Tcheca. E a República Tcheca é um timezinho um pouco mais complicado do que a África do Sul. Por mais que eles tenham empatado hoje, mas é um time mais chatinho de se jogar. E que pode surpreender. Sim. Então, acho que pro México hoje é melhor. Por quê? Porque aí chega aos 6 pontos e vai pro último jogo tranquilo contra a República Tcheca. Já pra Coreia do Sul, a Coreia do Sul, se vencer hoje, já garante vaga e vai pro jogo contra a África do Sul, que é uma seleção mais fraca e que a Coreia do Sul vai como grande favorita, né? Eu não imagino um cenário onde a África do Sul ganhe da Coreia do Sul. Acho muito complicado. Então, acho que pro México a vitória hoje é muito mais importante do que pra Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul, na minha opinião, vai pegar a seleção mais fraca na última rodada, que é a seleção da África do Sul. Mas, hoje também tivemos o jogo entre Suíça e Bósnia e Herzegovina. E aí, detalhe, quem assistiu o primeiro tempo, ficou, meu Deus, que jogo chato. Que jogo chato, 0-0 chato. Jogo feio daquele da calo nos olhos. Mas quem assistiu o segundo tempo, o negócio melhorou, viu? E no final, 4-1 pra Suíça. Um chocolate suíço na Bósnia. Que tudo. Exatamente. E aí, Suíça, né, chega aos 4 pontos, assume a primeira colocação provisória do grupo Sim. B. Por quê? Porque hoje, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, vamos ter Canadá e Catar. E aí, quem vencer também chega aos 4 pontos. Se tivermos um empate, aí vamos ter um grupo também bem bolado com uma vaga em aberto. Não sei quem assumiria essa vaga. Agora, pro Canadá hoje, também a vitória é mais urgente, porque na última rodada o Canadá pega a Suíça e o Catar pega a Bósnia. E eu acho que pro Canadá o jogo vai ser um pouco mais complicado. Então, é necessário pro Canadá vencer hoje, senão vai ficar de fora. Tá? O risco de ficar de fora é muito grande. Porque a Suíça, por mais que ela tenha tropeçado contra o Catar na estreia, mas é uma seleção mais encorpada, com jogadores como Embolo, que joga no Rennes da França. Tem o Xhaka, que joga no Sunderland da Inglaterra. Já passou por grandes equipes como Bayer Leverkusen, Arsenal. Então, é uma equipe mais preparada. E os demais são equipes mais desconhecidas, né? São
não tem tantos jogadores assim, por mais que o Canadá tenha ali o Alphonso Davies do Bayern de Munique, bom jogador, né? Tem alguns nomes ali interessantes, de fato, também tem o Jonathan David, que joga na Juventus da Itália, mas também não é uma seleção tão forte. Então, pro Canadá hoje, uma vitória é super importante. Já pro Catar, se o Catar conseguir uma vitória, né, na Copa do Mundo contra o Canadá, eu acho que o Catar tem grandes chances de avançar. E aí seria uma grande surpresa. Porque nesse grupo eu imaginava Suíça e Canadá avançando. Ou Suíça e Bósnia também imaginava esse cenário. E vamos ver, né? Vamos ver, a Copa do Mundo tá acontecendo e a gente vai agora ver os outros 2 jogos para ver quem vai avançar aí nessa briga no grupo A e grupo B, tá? E só pra gente finalizar rapidamente, tá, Mara? O Ceará tá fazendo uma reformulação no mercado da bola, tá se movimentando, dispensando jogadores. O Pedro Henrique foi um que rescindiu o contrato e o Fortaleza é o provável destino do atacante Pedro Henrique, tá? O Fortaleza apresentou uma proposta oficial, há um interesse também no Pedro Henrique do Sport, do Juventude e da Chapecoense, mas ninguém apresentou nenhuma proposta, só o Fortaleza. E o Pedro Henrique pode estar de saída, saindo de Porangabuçu para o tricolor do PC. Outro jogador também que deve assinar a rescisão com o Ceará nas próximas horas é o volante Lucas Lima. Também é outro jogador que deve estar deixando. Ele que no começo da temporada estava recebendo oportunidades, mas que agora ele perdeu um pouco de espaço e deve estar de saída do time do Ceará. O Ceará que com essas rescisões está conseguindo aliviar a folha salarial para contratar outros jogadores, né, novos reforços no mercado da bola. E mais uma vez, só pra gente finalizar, porque eu precisava falar isso, o Ceará Sub-20 conseguiu hoje o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20. Venceu o Internacional por 3-1, esse jogo lá em Itaitinga, no CT do Ceará, e o Ceará, em 2027, vai disputar a elite do futebol brasileiro no Sub-20, junto com o Fortaleza, tá? Então vamos ter nossos 2 representantes na elite do futebol brasileiro em 2027, esperamos que também no futebol profissional, tá bom? Tá show, Vitinho. E amanhã todo mundo de verde e amarelo, hein? Eu venho com a minha camisa da seleção do Ronaldinho, do R10. Oh, coisa boa. Eu vou já pegar umas dicas com você, qual é um jogador bom da gente representar. Porque eu vou dizer, vou polemizar aqui, Vitor. Do Neymar não quero, não. E nem do Vini Júnior. Digo logo. Rapaz, não sendo... Olha a bombinha de hoje. Rapaz, deixa eu falar. Eu ia polemizar um pouco mais, mas deixa eu pra lá. A gente polemiza nos bastidores. Até amanhã, se Deus quiser. Verde e amarelo! Vai, Brasil!